Doutor Geraldo, a sua longa experiência com essa temática de governança, quando finalmente a família senta e vai discutir as opções, aí sempre surge a pergunta: qual é a diferença entre sucessor e herdeiro? Como nós sabemos, existe uma lei, né? Mas se os pais, por exemplo, têm a preferência de um filho não seja herdeiro, como é que se faz isso? Ou se dos 3 filhos não tem ninguém que tem interesse no perfil de sucessor, ou dos 3 tem 2 com perfil e vontade de ser sucessor, explica um pouco lá como é que conseguiu gerenciar essas potencialidades nas suas conversas com as famílias. Perfeito, professor. Olha, juridicamente, sucessor e herdeiro é a mesma coisa. Ou seja, você tem, igual no exemplo citado, 3 filhos, né? Se nada for feito, todos ali serão herdeiros. Na governança, a gente tem o hábito de usar uma colocação que eu acho que ela é muito pertinente aqui, ser posta, que é o seguinte: nem todo herdeiro é um sucessor. Por quê? Herdeiro todos são, por questões hereditárias. Agora, o sucessor é aquele que tem o talento para suceder, né? Por exemplo, os 3 filhos que você mencionou, pode ser que nenhum deles se interessem para tocar, por exemplo, a fazenda antes tocada pelo pai. Eles são herdeiros, mas não têm talento ou interesse em suceder, em tocar o negócio. Agora, pode acontecer também, professor, isso é muito comum, que entre os 3, 2 se apresente e tem condições de suceder o pai. E isso pode até acontecer que você conseguir ali criar combinados para que esta passagem do bastão ocorra para os 2. Mas se isso não for possível, é interessante que aquele sucessor, vamos dizer assim, aquela autoridade para suceder, ela surja naturalmente dentre os filhos, dentre os herdeiros. Eu acho que não deve ser, professor Francisco Villa, uma escolha do pai. Por quê? Não, porque essa autoridade tem que emergir naturalmente entre os filhos. Porque se é uma escolha do pai, pode acontecer, e normalmente acontece, que na ausência do pai, os filhos então levanta lá um problema e diz: olha, você foi escolhido de papai, papai não está mais aqui, agora a história é outra. Aí o conflito se instaura. Mas o amigo fez uma colocação também interessante no que diz respeito à herança. O fundador, o dono, ele pode beneficiar alguém ou algum filho mais do que o outro? Sim, isso é possível, né? Eu digo para você que não é o ideal, mas legalmente é possível, né? Nos 3 filhos, por exemplo, se nada foi feito, cada qual receberá 1/3 da herança, né? Mas o pai, em vida, ele pode, então, através de ferramentas, por exemplo, jurídicas da doação, direcionar uma parte maior para um determinado filho, seja porque ele assim o quer, ou seja porque aquele filho merece mais, vamos dizer assim, no sentido de ter ajudado mais, etc. Isso, professor, me preocupa muito, porque isso acaba sendo pontos de conflitos, mas respondendo objetivamente ao seu questionamento, o fundador pode sim beneficiar um filho de forma diferente dos demais. E a lei estabelece como isso deve ser feito. Ou um estranho até. Ou até o estranho, né? Se eu tenho o proprietário, por exemplo, tem 100 bois na sua propriedade, vamos imaginar só para efeito aqui do cálculo,
eles têm a chamada parte disponível. O que a lei coloca como parte disponível? 50% do patrimônio é a parte disponível. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode beneficiar um filho doando esses 50%, ele pode passar para uma instituição de caridade, ou ele pode, por exemplo, doar para o gerente ou para outra pessoa, se assim ele o quiser.